E novos casos confirmados de reações de pessoas que tomaram vacinas da AstraZeneca e da Johnson Johnson levaram países da Europa a suspender o uso e até banir a utilização dessas vacinas contra a Covid-19. É o que a gente vai ver na reportagem de Peterson Isidoro. De um mês para cá, as doses da Johnson e da Oxford AstraZeneca passaram a ser vistas com desconfiança na Europa. Casos de pessoas que receberam vacinas de um desses dois laboratórios e que desenvolveram coágulos sanguíneos que levaram à morte, trouxeram reflexos imediatos. Um efeito colateral raro, mas muito sério, foi observado principalmente em mulheres jovens, atestou a médica Joss Heimer. Até agora, em toda a Europa, pacientes que desenvolveram algum coágulo sanguíneo, inclusive no cérebro, depois de receber a AstraZeneca, eram mulheres com menos de 55 anos, e a taxa de mortalidade entre elas foi de 40%. Por isso, nesta quarta-feira, a Dinamarca decidiu banir de vez o uso da AstraZeneca. A Alemanha, que já aplicou quase 3 milhões da vacina do laboratório inglês, mantém a suspensão para quem tem menos de 60 anos. Na França, mais de 500 mil de pessoas com menos de 55 anos que tomaram a primeira dose da AstraZeneca agora serão imunizadas com uma vacina diferente. É uma medida de precaução, disse Olivier Véran, ministro da Saúde do país. Médicos da Espanha, onde 12 casos adversos foram registrados, apontam alguns fatores que podem ajudar a explicar por que mulheres com menos de 60 anos correm o risco de uma trombose fatal depois de serem imunizadas com as vacinas da AstraZeneca e da Johnson. Mulheres sofrem mais doenças autoimunes do que os homens, e quanto mais jovens, têm o sistema imunológico mais ativo e mais suscetível a complicações. É como se o sistema imunológico se voltasse contra o próprio corpo, gerando anticorpos que se ligam a uma proteína, ativando as plaquetas que começam a se ligar umas às outras, produzindo coágulos sanguíneos. Outro fator é o uso de anticoncepcionais que aumenta ligeiramente o risco da trombose. Mas o risco associado da pílula é muito menor do que a vacinação. Para se ter uma ideia, 1 a cada 1000 mulheres que tomam anticoncepcional sofre coágulo desse tipo, enquanto na vacinação contra a Covid-19, até agora, é de 1 para 175 mil. Reforça o doutor Federico Martinon Torres, membro do Comitê Consultivo de Vacinas da OMS. Países como a Espanha, que recebeu esta semana as primeiras 300 mil doses da vacina da Johnson Johnson, e Portugal, que comprou 4,5 milhões de doses do laboratório norte-americano, agora vão aguardar um novo parecer da Agência Reguladora de Medicamentos. E o que já não era muito bom, agora a tendência é ficar ainda pior. A vacinação aqui na Europa, que começou tarde por causa principalmente dos entraves nas negociações dos países do bloco com os fabricantes, deve atrasar ainda mais. A maioria sequer conseguiu imunizar os chamados grupos prioritários com a primeira dose. A boa notícia, pelo menos, é que até agora a comunidade científica garante que os benefícios de tomar qualquer vacina aprovada contra a Covid-19 são muito maiores do que os riscos de efeitos colaterais graves. E o objetivo, segundo o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, é um só. Vacunar com total garantia, com absoluta segurança. Peterson Isidoro de Lisboa, Portugal, para o Rede TV News.